Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Falar de Brasil hoje na América do Sul é o ápice, e é com ele que eu quando Equador e agora quando Peru, buscamos chegar. Então o Brasil é a nossa referência para que a gente possa ir evoluindo dentro do nosso continente. Mas sabendo que o Brasil está longe ainda dos grandes centros no mundo de futebol feminino, mas evoluiu muito já também. Olá, tudo bem? O Correio Brasiliense, o podcast CB Esportes, tem a honra de receber uma convidada especialíssima num bate-papo sobre futebol feminino. Nós temos conosco a Emily Lima, ex-treinadora da seleção brasileira, atualmente comandante da seleção do Peru, depois de desbravar a América também no Equador. Então é sobre isso, sobre esse espírito desbravador aí de elevar o nível do futebol sul-americano que a gente vai conversar com a Emily Lima. Eu sou Marcos Paulo Lima, não sou parente da Emily Lima, é só coincidência do sobrenome, e eu recebo também o Vitor Parrini, nosso repórter do Correio Brasiliense, para esse bate-papo. Emily, muito obrigado pela sua atenção. Primeiro, muito obrigado pela sua atenção com o Correio Brasiliense. Imagina, Marcos, obrigada pelo convite, Vitor também. É sempre um prazer poder estar falando com vocês sobre futebol feminino em um modo geral, né? Hoje falando um pouco mais do futebol feminino sul-americano, mas também é importante falar do crescimento que a gente está tendo, não só nos demais países da América do Sul, mas também do nosso país, que é o Brasil, que vem crescendo bastante. Antes de rolar a bola para o Parrini, eu quero te perguntar o seguinte: era mais fácil ser volante ou é mais fácil ser técnico? Muito mais fácil ser volante, sem dúvida mesmo? alguma. Sim. Legal, Parrini. Emily, obrigado por nos atender. Eu vou começar com uma pergunta mais fácil. Quantos anos de dedicação já ao futebol feminino? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Olha, como treinadora, eu tô indo aí já para 13, 14 anos e 13, 14 anos como jogadora. Então, eu posso dizer aí de 28, 29 anos aí, desde quando eu saio de casa para arriscar a vida como jogadora de futebol. Isso com 13, 14 anos, na época era muito difícil, não existia futebol, mas mesmo assim eu acreditava que eu poderia um dia viver disso, fazer disso uma profissão, e deu certo, deu muito certo porque eu tenho e tinha, né, uma família. O meu pai, que nos deixou muito cedo, mas que apoiava demais, né, me apoiava muito. E depois a continuidade do meu irmão e da minha mãe apoiar, me ajudar, na verdade, porque nós não tínhamos nenhuma ajuda financeira na época, né? Então era jogar por puro amor mesmo, né? Puro amor ao esporte, à camisa a qual você vestia. E as coisas foram evoluindo, né? Como tudo foi evoluindo, não só no futebol feminino. E tive a oportunidade de sair do país. Foi quando realmente eu entendi que isso será sim a minha profissão. E foi quando eu já me via como uma atleta profissional de futebol. E depois aí me preparei para gestora e depois me preparei para treinadora, porque treinadora não estava nas minhas ideias como pós-carreira, né, pós-atleta. E por muito empurrão do meu irmão, eu acabei estudando muito para treinadora, porque eu pensava em organizar o futebol feminino brasileiro, então eu teria que estudar a gestão, né, eu teria que entender um pouco sobre. E depois por incentivo do meu irmão, eu acabei indo para uma parte mais técnica, que realmente era o que eu gostava, né? Porque quando atleta eu já anotava treinamentos, né? Eu já anotava treinamentos dos meus treinadores, então eu gostava muito de assistir jogos. Enfim, resumindo,
Foi uma carreira como atleta e hoje como treinadora muito satisfatória, é o que eu amo fazer, é a minha vida e é isso. O seu irmão é o Weber Lima, é isso? É, o Weber Lima. É o Weber Lima. É verdade que no meio desse caminho, na sua trajetória, você trabalhou numa fábrica de madeira e também numa loja de persianas, é isso mesmo? Sim, Tentaram tirar do futebol? Não, na verdade, eu estava na Espanha e, querendo ou não, na Europa eles te valorizam em tudo que você faz, né? Como ainda não era profissional o futebol espanhol, a gente só treinava à noite. Então eu tinha o dia inteiro vago, eu tinha o dia inteiro para fazer o que eu quisesse. Então no começo, quando eu chego na Espanha, eu comecei a estudar um pouco, né? Primeiro a língua e depois estudar um pouco sobre a parte de gestão. E vi a oportunidade de ter as minhas coisas no Brasil quando eu vi essas oportunidades de trabalho. E como eu era comunitária, por ter o passaporte português, eu tinha muitos benefícios como uma empregada, né? Uma funcionária. Então eu falei assim, poxa, se tiver oportunidade eu vou me arriscar. Então surgiu a oportunidade de uma empresa, né, de uma fábrica de madeira, de uma fábrica de persianas, e o dono da fábrica de persianas me convidou para dirigir trator nos terrenos dele de azeitona. E aí eu trabalhava a semana inteira, de final de semana, quando jogava em casa, eu fazia essa parte com ele com trator, né? E quando eu viajava, não. Então eu ocupava o meu tempo, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu ocupava o meu tempo trabalhando. Que legal, baita história, muito legal, Vitor. Qual era a cidade que você dirigiu esse caminhão lá na Espanha? Um trator. Então, o trator. Então, da madeira era em Zaragoza e a da persiana, o trator, era em Estartí, que ficava ali perto de Barcelona, Costa Brava, né? Então era ali. Bacana. Mas tinha os finais de semana livre, que eu aproveitava as praias, porque lá, esse lugar onde eu morava era lindo as praias, então também aproveitava a vida também. Legal. Muito bom. O Brasil ainda está muito atrás do futebol que é praticado na Europa, na América do Norte, mas aqui no continente nós somos considerada potência. Então, assim, para a gente você expandir um pouquinho a nossa mente do leitor, como é que é trabalhar em países teoricamente ainda atrasados no futebol feminino? Olha, depende muito do perfil que você está buscando, o perfil que eles estão buscando, né? Falar de Brasil hoje na América do Sul é o ápice, e é com ele que eu quando Equador e agora quando Peru, buscamos chegar. Então o Brasil é a nossa referência para que a gente possa ir evoluindo dentro do nosso continente. Mas sabendo que o Brasil está longe ainda dos grandes centros no mundo de futebol feminino, mas evoluiu muito já também. É importante a gente ressaltar todo o esforço e toda a organização, tanto Federação Paulista, e eu falo de Federação Paulista por ter muito mais conhecimento, e não ter tanto conhecimento nas demais, mas sabendo pouco que vem evoluindo também. E CBF, né, que vem profissionalizando cada vez mais o futebol feminino. Mas a nível mundial a gente ainda acaba ficando atrás, mas não digo que muito atrás, eu digo que estamos atrás por alguns anos, mas que com essa organização que eu venho observando, a gente pode ir dando passos aí mais longos do que nós esperamos. E em termos de Equador e Peru, o Equador houve uma evolução muito grande de quando nós chegamos até hoje, né, porque deram sequência no trabalho e no projeto que o Equador tinha. Isso se nota com resultados e com a última atualização do ranking FIFA. Então, é um país destaque que subiu quatro posições no ranking da FIFA.
E o Peru a gente inicia um trabalho de projeto a longo prazo, eu não digo nem a médio e curto, né? Eu digo médio e longo, porque vamos demorar aí alguns anos para que a gente possa ter alguns resultados para poder chegar próximo ao Brasil, né? Então, eu vejo hoje o Peru como eu vivia há 25, 20 anos atrás aí no Brasil. Né? São as mesmas discussões. Por que não tem a Liga? Por que a Liga não dura mais? Por que não tem competição de base? Por que a seleção isso, aquilo? Então, tudo que a gente se discute aqui, a gente já discutia 20, 25 anos atrás. E eu falo, vocês precisam ter calma, vocês não vão mudar o país de um dia para o outro, vocês têm que ir evoluindo, mas evoluir corretamente, não dar um passo maior e daqui 2 anos tudo acaba, como aconteceram muitas vezes no Brasil. Né? No Brasil aconteceram de, por exemplo, em 97 a gente ter uma competição muito boa e de repente em 99 acaba tudo. Então esse não é o ideal, né? O ideal é o que vem acontecendo hoje, né? O Campeonato Brasileiro vem se reforçando cada vez mais, houve a criação do Brasileiro Sub-17, Sub-20, então é isso que a gente precisa gerar aqui no Peru hoje para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor do futebol feminino. Mas isso leva tempo. Você assume a seleção peruana na posição 76, 76º no ranking da FIFA, e havia um jejum de muito tempo sem vitória, né, Emily? Houve uma certa pressão para que esse jejum fosse quebrado, e como foi depois da quebra do jejum de vitórias? Não, na verdade não havia nenhum tipo de pressão, mesmo porque eles têm uma noção de onde está o futebol peruano, né? Futebol feminino peruano. E depois do jejum também é mais a imprensa que se apega a isso, né? A gente tem muitos pés no chão, sabemos onde estamos e onde queremos chegar a longo prazo, né? Então, o ranking é algo que chama e vai chamar atenção, porque como a gente joga com seleções acima de nós no ranking da FIFA, se a gente não ganha, a pontuação tem suas especialidades, não? De em que lugar está a seleção que jogamos, quantos jogos nós estamos fazendo, a importância do jogo. Então, tudo isso a FIFA calcula para o ranking da FIFA, né, com todas as seleções. Uhum. A tendência da gente cair é muito grande, porque o Peru não jogava a data FIFA, então ele fica estacionado, porque nesse lugar da tabela aí, 70, 80, 90, 100, a tendência dessas seleções não são jogar datas FIFA, né? Porque são seleções que ficam estacionadas, que não desenvolvem o futebol nos países. Então hoje a gente começa a jogar, e isso aconteceu no Equador também. O Equador, desde 2015 até 2019, não jogava a data FIFA. É muito tempo, desde o Mundial anterior, né, que eles disputaram. Então você começa a jogar e não ganhar, você começa a cair. E aí vem muitos questionamentos, o porquê, e aí você tem que explicar os porquês, né? É igual o Peru, a mesma coisa, a gente começou a jogar com seleções acima, no ranking FIFA, e a tendência da gente cair é grande, até que a gente possa consolidar o trabalho e começar a disputar, né, frente a frente com essas seleções sul-americanas. Porque a tendência e a nossa ideia hoje é jogar com as seleções sul-americanas, mesmo tendo jogado com a América Central, por falta de opção mesmo, porque até nisso a gente tem dificuldade, porque outras seleções evitam um pouco de jogar com a gente pelo nível que nós estamos, né? E faz todo sentido, eles querem buscar um nível acima para que eles possam competir em alto nível, né? Então, por falta de opção, a gente acabou escolhendo alguns outros países da América Central, que está perto de nós no ranking FIFA, mas é um nível totalmente diferente. Porque falando de América Central, você tem aí
Jamaica, você tem aí Estados Unidos, você tem aí Canadá, você tem aí Costa Rica, México, quer dizer, é muito competitivo, competitivo. Então você pega uma Nicarágua, um El Salvador, uma Costa Rica, o nível é alto, né? Mesmo estando próximo de nós no ranking da FIFA, ou até mesmo abaixo, mas o nível é alto porque eles só competem em alto nível, né, com essas seleções. Então é mais ou menos isso que acontece, mas em termos de pressão, a gente está conseguindo trabalhar tranquilamente. A gente está conseguindo trabalhar tranquilamente aqui, com o apoio de toda a presidência, mas logo, logo os resultados vão precisar acontecer, porque isso é futebol. Futebol é resultado. Essa lógica, então, torna praticamente inviável a seleção peruana enfrentar o Brasil em uma dessas datas? Hoje por hoje, sim. Hoje por hoje, eu acho que a gente tem que buscar ir até uma Venezuela, uma própria Colômbia, mesmo porque eu não sei se eles aceitariam um jogo como esse, né? Então, a gente tem que saber também onde estamos, até onde nós queremos competir, porque a Copa América ano que vem seria uma primeira experiência desse trabalho de 1 ano e quase 2 anos, né? Quase 2 anos até a Copa América, e entender um pouco onde estamos realmente. Para a próxima Copa América, a gente pensar em uma repescagem, né? Então, é saber onde está, não chegar numa Copa América achando que você vai classificar para um Mundial, né? Então, não seria viável hoje a gente procurar um jogo como esse. Fazendo uma metáfora aqui, esse fato de você ter comandado um trator te ensinou a chegar em lugares como a seleção do Equador, a seleção peruana, limpar o ambiente, deixar ele preparadinho para depois a plantação, fazer a plantação e depois lá na frente colher, mais ou menos assim? É mais ou menos assim, a gente deixa tudo pronto e quem vai colher é o seguinte que vem. A gente às vezes se questiona, a gente da comissão técnica se questiona um pouco. A gente vai continuar fazendo esse tipo de trabalho porque é um trabalho duro, né? É muito mais fácil você pegar algo pronto, já desenvolvido, do que você desenvolver. Mas tem as duas partes, né? Tem as duas lados da página. Uma que você se desenvolve como ser humano e como profissional muito mais, e a outra que você desfruta um pouco, que também faz parte da gente, depois de todo o trabalho duro, desfrutar um pouco. Então, a gente iniciou novamente um trabalho muito parecido com o Equador, mas quando surgir algo para que a gente possa desfrutar, nós vamos estar muito bem preparados, né? Não será qualquer probleminha que a gente vai gerar um problemão, porque muitas vezes a gente consegue resolver problema todo o tempo, né, para construção, e às vezes quando você chega para a construção, você não sabe resolver os problemas anteriores. Então a gente já passou por todo esse ciclo que eu acho e achei importante para todos nós, para que nos preparasse melhor para algo grande que pudesse vir já pronto. Quais são as principais diferenças que você coloca entre o trabalho no Equador e o trabalho de agora no Peru? E existe alguma coisa que esses países fazem e você acha que o Brasil deveria incorporar? Olha, a única diferença que eu consigo entender é a parte física mesmo das atletas, né? São perfis diferentes de Equador e de Peru, né? Mas em termos de trabalho, a gente está iniciando exatamente tudo que nós iniciamos lá no Equador. Então, ter um bom contato com clubes, ter bom contato com a liga para que a gente possa moldar um pouco a liga, para que ela fique um pouco mais competitiva, para que a gente tenha mais competitividade dentro das seleções, tanto de base como a maior. Então, é um trabalho muito, muito, muito parecido mesmo, gerando uma metodologia de trabalho para todas as categorias. Aqui no Peru, com muito mais facilidade, depois que o presidente
me oferece, me sugere essa coordenação metodológica. Então a gente consegue hoje ter uma sub-17, uma sub-20, uma maior, trabalhando da mesma forma, com as mesmas ideias, com o mesmo modelo de jogo, com um currículo de formação que foi feito pela comissão técnica. A Jaqueline Ucélia, que é a minha assistente na maior e hoje treinadora da 20, encabeçou muito isso e ajudou muito nessa criação desse currículo. Então, é um grupo de pessoas que hoje eu trabalho e que a gente conseguiu construir, que gera muito conteúdo, né? E esse conteúdo gera muito trabalho para que esse pessoal que vem da formação possa entender e facilitar o trabalho para as categorias subsequentes, né? Ano que vem a gente está criando a categoria sub-15, por primeira vez, histórico, aqui no país, uma categoria sub-15 feminina na seleção. Então, tudo isso aqui no Peru está sendo muito mais fácil pelo entendimento da importância que o presidente e sua equipe têm sobre o futebol feminino no país. A gente tem muito mais abertura, a gente tem muito mais liberdade para fazer as coisas. Em troca, no Equador, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, né? Primeiro porque a gente era só da seleção maior e às vezes a gente sugeria coisas para a formativa, né? Então, sugerir não é o mesmo que você implantar algo, como a gente está fazendo aqui, né? Então, se você implanta alguma metodologia, que eles sigam a metodologia, cada treinador com o seu tom de cor, vamos dizer assim, né? Então, a gente é branco e vermelho, mas pode ser um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro. Cada um tem o seu modo de trabalhar em cima de uma mesma metodologia, né? A gente não vai engessar nenhum profissional, mas que a ideia seja a mesma dentro da realidade de cada um, mesmo porque característica individual das jogadoras sub-15, 17 e 20 maior, vai haver diferenças. Então, eles têm que se adaptar em cima de cada um, de cada uma, mas tendo a mesma ideia de trabalho. E modelo de jogo também, né? Essa ausência de pressão para a Copa América do ano que vem, e até mesmo da classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e para a Copa do Mundo aqui no Brasil, te permite olhar um pouquinho mais para a base, né? Porque é da base que vai surgir ali o futuro da seleção peruana. Há um incentivo no país para as jogadoras na infância, para o surgimento de jogadoras na infância, na adolescência. E qual foi a grande história que você já te emocionou aí no contato com as jogadoras da seleção peruana? Então, ainda não, o país ainda não tem essa cultura, essa ideia. A federação, junto com o Departamento de Desenvolvimento, criou um programa chamado CAR, que eles estudaram as províncias aqui no Peru para saber quem desenvolvia o futebol feminino, quem mais desenvolvia o futebol feminino. Então, eles fizeram um estudo e que 6 províncias desenvolviam o futebol feminino. Então, nessas 6 províncias, eles criaram um centro de treinamento para que esses CAR tivessem um treinador, um preparador físico, ou um treinador e um preparador de goleiras, para que eles pudessem desenvolver meninas dessas províncias. E então, nós, da comissão técnica da formativa, né, formativa, maior, a gente vai visitar essas províncias num tempo determinado para que a gente possa convocar jogadoras para a seleção. Então, é um programa bem interessante, bem legal. Hoje, aqui na 17, a gente tem uma jogadora que saiu de uma dessas províncias, de um programa desse, e é assim que a gente vem convocando jogadoras da base, além do campeonato, né, Evolution, que a Conmebol faz, né, sub-14, sub-16, que tem equipes aqui no país que competem, fora algumas competições que tem de base aqui também. Mas é muito precária a situação da formação aqui no Peru, né? A gente aí no Brasil está bem mais desenvolvido,
mas o caminho está indo. O importante é que eles estão entendendo desse desenvolvimento, né? E a importância dessas meninas da base para maior é o que eu falo do longo prazo. Eu acredito que nós vamos ter resultados com a maior. Possa ser que a gente tenha resultados, possa ser que a gente chegue em uma Copa América e saia tudo bem, que a gente chegue bem preparado e consiga alguma coisa, consiga beliscar uma repescagem, né? Não é que a gente vai só para competir, não, a gente vai ir para disputar algo, né? Mas o trabalho mais sério, vamos dizer assim, entre aspas, é um trabalho que a gente iniciou faz 8 meses atrás, né, com essa formação. Então, essas meninas, sub-17, sub-20, daqui 4, 5, 6 anos, vão ter que chegar na maior e aí sim começar já a dar um certo resultado devido ao trabalho que está sendo iniciado agora. Legal. E a história de uma jogadora aqui, eu ainda não tenho uma história assim que nos chame a atenção, porque é tudo muito parecido, né? Uhum. É o sofrido futebol feminino que eu, há 30 e alguns anos atrás, vivi no Brasil. Então a gente escuta isso aqui ainda, né? Só para a gente ter uma ideia de quão atrasado ainda nós estamos, mas o importante os passos que nós estamos dando de evolução ao futebol feminino aqui no país. Falando da seleção principal, Emily, chamar atenção a quantidade de jogadoras dos clubes grandes do país, né? Universitário, Esporte Cristal, Aliança Lima. Esse é um termômetro da liga local. Você pode falar do campeonato daí? É um produto valorizado? Como funciona? Na verdade, chamou muita atenção de nós, brasileiros, que viemos trabalhar aqui, que em 2 finais a gente viu e viveu o que às vezes a gente não vivia no Brasil, né? Então, a primeira final do ano passado, calculando os 2 públicos, tanto de Aliança como de Universitário, deu 70 mil pessoas. Então, são 70 mil pessoas assistindo o futebol feminino, né? Um deu 30, o outro deu 40, né? Então, são números muito interessantes. E esse ano, a mesma coisa, né? Esse ano também, eles lotaram os 2 estádios novamente. Então, o público gosta. Só que, assim, a ideia agora da seleção nossa é juntar essas duas torcidas, porque é um clássico assim absurdo entre as 2 torcidas, Universitário e Aliança. A gente tem que juntar essas 2 torcidas para entender que eles juntos podem fazer uma diferença grande para o futebol feminino. Então, nós estamos trazendo jogos da seleção feminina para Lima. Em outubro agora fizemos o jogo, mas não deu muita gente, devido também a um trabalho que a federação ainda tem que se atentar mais ao futebol feminino, fazer uma boa divulgação, fazer uma boa propaganda da seleção feminina. Tudo isso tem que estar junto com esse projeto que a gente vem desenvolvendo, senão não adianta, né? Então uma coisa tem que estar caminhando junto com a outra. E agora para novembro nós estamos trazendo novamente um outro jogo para cá, e aí tentar novamente unir essas 2 torcidas que leva muita gente para assistir o futebol feminino, né? Tanto Aliança como Universitário. Então é interessante a gente tentar juntar para que a gente possa potencializar aí a torcida da seleção feminina, porque elas estão acostumadas, mas cada um nos seus clubes, porque a grande maioria das selecionadas são Universitário e Aliança. Mas agora elas precisam estar acostumadas a ver isso junto, a ver essa torcida junto para elas, né? Por que vocês não jogavam, quando você fala que a gente está trazendo jogo para Lima, por que não tinha jogo em Lima especificamente? Porque a federação não tinha essa ideia de desenvolver o futebol feminino. É o que eu falei anteriormente. Os países têm, porque são obrigados, né? Não pensam em desenvolver e não pensam que pode ser um produto que gere frutos no futuro.
porque é um produto que está gerando frutos em todos os outros países, por que aqui no Peru não? Então, é o que eu falo, o nosso trabalho, quando a gente chega, também é fazer com que esses diretores entendam que é um produto viável, que é um produto que pode dar frutos para eles no futuro. Então, o não jogar aqui é muito mais gasto para eles, né? Então, ou melhor, jogar aqui é muito mais gasto e não jogar é menos. Então, a gente só precisa viajar, que seria o gasto dos voos, e nos países eles oferecem hospedagem, alimentação, campo, o translado interno, tudo isso. Tudo isso agora a gente está tendo que custear aqui. Então, é trabalho de formiguinha, é fazer com que eles entendam da importância da gente trazer jogos para cá e tudo mais. Mas estamos, pouco a pouco, a gente está alcançando alguns objetivos. Esse é um dos objetivos. Vai lá, Parrinho. Vamos correr, né, que o tempo da Emily da agenda cheia. Emily, o que falar da seleção brasileira na Olimpíada? Você gostou do resultado? Você é um entusiasta do trabalho do Arthur Elias? Olha, eu respeito o trabalho de todos os profissionais que estão na mesma área que eu hoje, né? Eu procuro não avaliar o trabalho de ninguém por ética mesmo. Eu acho que vocês, jornalistas, podem estar avaliando muito melhor do que eu. Eu tenho só que torcer para que nossa seleção possa se desenvolver cada vez mais, ter melhores resultados, porque isso vai fazer com que o nosso futebol feminino no país se desenvolva e seja mais valorizado. Então, acredito que foi sim um bom resultado, como nós já tivemos em outras oportunidades, só que em outras oportunidades, infelizmente, não tivemos uma sequência de trabalho. Espero que agora, com esse resultado com o Arthur, a gente possa ter uma sequência de trabalho e não cortar os processos como anteriormente foi cortado, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal para que a gente possa ter uma seleção mais forte aí no Mundial e, novamente, ter uma seleção mais forte para uma próxima Olimpíada. Você pensa ainda em voltar a comandar a seleção brasileira? É um projeto seu a longo prazo, digamos assim? Não é um projeto, eu acho que eu tenho que estar me preparando cada dia para as oportunidades. Se surgir essa oportunidade, sem dúvida, mas pode surgir outras oportunidades de outras seleções, como surgiu tanto de Equador como Peru, e eu tenho que estar o mais pronta possível, né? Porque a gente se prepara todos os dias. Então, não chega a ser um projeto, um objetivo, mas sim estar preparada para um novo desafio. Emily, Gabi Portillo e a Tainara foram eleitas a 18ª e 23ª melhores jogadoras do mundo. Você concorda com esse ranking, com essa avaliação? Olha, temos mais jogadoras brasileiras, né, que poderiam estar também na lista. A Gabi Portillo, eu trabalhei com ela em 2015 e 2016, no São José. Para mim já era uma grande jogadora, só que não estava na vitrine correta, né? Então, as jogadoras buscam muito São Paulo, porque São Paulo, querendo ou não, o estado de São Paulo, ele é uma vitrine onde possa te levar com muito mais velocidade a uma seleção brasileira. Então, a Portillo é uma jogadora que cresceu muito, evoluiu muito, e depois que chega ao Corinthians, dá um estouro assim absurdo, né, na sua carreira. Posso falar muito mais dela porque tenho mais conhecimento, mas acredito que outras jogadoras poderiam também estar nessa lista. E aí é uma lista grande, porque para mim as melhores jogadoras tecnicamente não tem igual às brasileiras, que é o mesmo do futebol masculino. Minha opinião. Emily, está caminhando para o fim. Vou fazer só mais umas perguntinhas aqui para a gente terminar. O que aconteceu com a seleção da Espanha? Você é responsável pelo método, né, de trabalho da seleção peruana. A seleção da Espanha, há muito tempo, assim,
vivia fora das melhores, né? E de repente um método de trabalho transformou a Espanha numa potência olímpica, numa potência na Copa do Mundo. Você se inspira também um pouco nesse projeto da Espanha, aí na seleção do Peru? Espanha, eu vivi na Espanha durante quase 8 anos, né? Eu joguei durante quase 8 anos, aí 4, 5 temporadas. A Espanha já vem de um projeto há muito tempo atrás. É que a gente hoje vê os resultados e parece que foi de um dia para o outro que tudo isso aconteceu. Em 2003... há 20 anos atrás, eles já iniciaram um projeto de formação, um projeto de seleção maior, começaram a profissionalizar os clubes. A liga, ela continua a mesma. Eu estou falando há 20 anos atrás, há 21 anos atrás. Ela continua a mesma. O que aconteceu de diferente é que foi profissionalizando clubes, foi profissionalizando jogadoras. Tudo isso faz com que as seleções cresçam como seleção. Gera mais competitividade. Se você tem um país onde não tem competitividade na sua liga, a tendência da sua seleção não é ser competitiva. Então, o que aconteceu com a Espanha? Se organizou desde muitos anos atrás, gerou uma liga onde eles começaram a trazer muito estrangeiras, de alto nível para subir um pouco a competitividade da sua liga. Foi criado o Real Madrid depois de muitos anos. O Barcelona, na minha época, tinha, mas era uma equipe que só punha camisa e só. Então, olha como tudo foi evoluindo. Então, tudo que vem acontecendo com a Espanha não é um espanto, é um desenvolvimento há muitos anos atrás, com a liga e com as seleções. Então, a seleção vem se organizando, vem criando categorias, tem sub-15, parece que tem sub-13 agora, se eu não me engano. Então, tudo isso faz com que elas cheguem melhor na seleção maior, na seleção sub-20, sub-17. Houve um pane em algum momento que já não se ganhou mais nada esse ano. Esse ano tivemos sub-20, sub-17 e não ganhou. No anterior Mundial, ganharam sub-17, sub-20 e a maior na mesma sequência, né? Então, assim, não fizeram uma boa Olimpíada, houve mudança de treinador, né? Houve uma mudança de treinador também sem muita explicação, tudo muito estranho, e assume assistente. Então, tudo isso muda, né? Tudo isso muda muita coisa. Não sei se tem uma metodologia única lá, não sei. Se mudaram também, foi mudado também treinadores da formativa, né? Das categorias de base. Então, eu não sei o que vem acontecendo agora, mas todos os resultados que vieram a acontecer há 2 anos atrás, e com sucesso, é desse trabalho a largo prazo, a longo prazo, com esse trabalho que eles vinham fazendo. Mas houve um pane, houve alguma coisa aí que a gente fica se perguntando por quê? Rapidinho, antes do Parrim fazer a pergunta dele também, e a Coreia do Norte? Que fenômeno é esse, a seleção da Coreia do Norte? Também, a Coreia do Norte não é espanto. Se você vê os resultados da base da Coreia do Norte, já se ganhava Mundial Sub-17, já se ganhava Mundial Sub-20. É uma potência a Coreia do Norte. Se eu não me engano, a Coreia do Norte está em 9º no ranking da FIFA. Então, assim, não é um espanto na formação ela ser em potência. O que me estranha é ela não dar sequência na seleção maior. E aí eu fico pensando na cultura do país, às vezes. Porque as mulheres chegam a certa idade, tudo muda, né? É um país complicado para a mulher. Então, as únicas explicações que eu tenho, assim, e é muito minha comigo mesmo, de ler, de buscar informação, só pode ser isso. Porque deveria dar essa continuidade, né, para maior. Mas aí eu estive olhando o ranking da FIFA e realmente ela sempre teve ali nas 10 primeiras, 15 primeiras. Hoje está em 9º, se eu não me engano.
Então, assim, não é de espanto, porque se vocês buscarem informação antes, vocês vão ver que a Coreia do Norte sempre foi uma potência na formação. Emily, você falou em entrevista ao Globo Esporte com que sugamos muito da pia brasileira. Assim, especificamente, onde que nós erramos e onde que ela errou também? Sugamos muito pouco, né? Sugamos muito pouco. Eu acredito, se tivesse ao lado dela, eu teria buscado muito mais informação. Às vezes, a gente só pensa em resultado, né? Resultado. Mas, às vezes, o sugar da pia seria para uma ideia de como iniciar essa formação da melhor forma possível para que a gente possa ter um resultado contínuo e não ganhar uma competição e depois não ganhar nunca mais. Porque a Pia só trabalhou em lugares que já existia futebol feminino desenvolvido. Suécia e Estados Unidos. No Brasil é totalmente diferente, não existe nada perto do que ela trabalhou. Então, dizer o que acertou, o que errou, já não cabe a mim, porque eu estaria falando de um trabalho onde ela acredita que fez o correto e ponto. Entende? Não deu certo por N fatores, e aí a avaliação é da CBF, a avaliação é dela, mas eu, Emily, se tivesse a oportunidade de estar ao lado dela como uma assistente ou como uma coordenadora, eu iria tentar buscar tudo que ela viveu na Suécia e tudo que ela viveu nos Estados Unidos, porque são modelos de sucesso. Às vezes, a gente pensa tanto em trazer Pia para ser campeão, mas não pensa aqui embaixo. A gente precisa arrumar aqui em primeiro para a gente ser campeão aqui, porque o ser campeão aqui vai esconder tudo isso que está sendo mal feito, no meu ponto de vista. Hoje já é muito diferente, tá? Hoje a gente já criou muita coisa, já vem desenvolvendo muita coisa. Mas eu penso muito nisso, né? A gente quer ser campeão, mas o que vale ser campeão se a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue criar? Na época, quando eu estava na sub-15, sub-17, a gente tinha que fazer seletivas nos estados para convocar, não tinha competição. Entende? Então, antes de trazer uma Pia, por que não pensar em como desenvolver isso aqui para que os treinadores possam assistir treinos, assistir jogos, assistir e convocar? E preparar melhor nossas jogadoras para uma seleção maior. A gente vê, não só no Brasil, tá? Em um modo geral, nos países sul-americanos, a gente vê jogadora de seleção maior não sabendo fazer um controle orientado ou se perfilar bem dentro de um campo. Isso é trabalho de formação, porque essas meninas não têm culpa, porque elas não tiveram essa formação, não tinha essa formação. Então hoje a gente tem o dever de desenvolver melhor o futebol feminino e fazendo essa criação e esse trabalho de desenvolvimento para chegar melhor em uma seleção principal. Emily, a gente está caminhando para o fim, então eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Olha, eu teria mais umas 5 perguntas para te fazer aí. Acho que o Parrini também. Fica à vontade, Parrini, se você quiser perguntar mais para a gente terminar. Eu queria te perguntar só uma coisinha. É verdade que você quase veio trabalhar em Brasília, aqui no Real? Foi verdade. Em 2023, eles fizeram um contato, me convidaram, mas é o que eu explico para todos, né? Eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e quem quiser contratar a Emily tem que saber que tem pessoas que trabalham com ela, né? Então, o meu mérito não é só Emily, o meu mérito é de Liliane, é de Jaqueline, é de Gabriel, é de pessoas que trabalham junto comigo, né? Então, eles precisam entender isso, porque isso acontece no futebol masculino, né? Vai o treinador com sua equipe, mas no feminino eles ainda olham com outros olhos, né? Sem muita importância. E eles têm que entender que o resultado vai vir desde que você faça um bom trabalho, não faça só a contratação de uma pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. Legal. Parrini? Emily, eu agradeço demais. O tempo está apertando aqui, a Raiva falou que você está com a agenda cheia, mas eu agradeço. Sim. Agradeço muito. Foi um papo muito bom, como o Marcos falou, renderia ainda mais alguns minutos. Então, te agradecemos muito. Não, eu que agradeço, Vitor, Marcos, Rai, obrigada mais uma vez pela
por toda a logística aí, e estou à disposição. Quem sabe um próximo momento. Então, deixa só uma saideira, Rai, rapidinho, porque eu não perguntei. Olha só, tem uma coisa que me incomoda muito, o Parrini sabe, que eu falo isso na redação. Cara, eu não aguento ver, Emily, jogo do Campeonato Brasileiro Feminino em CT, Centro de Treinamento, não sendo disputado em estádio. Eu não aceito ver um jogo do Flamengo, um dos maiores clubes do país, no estádio lá na Ilha do Governador, cheio de entulho. Eu não sei se você já chegou a ver. Já. Flamengo jogando e aquela imagem de entulho, velho. E recentemente o presidente do Flamengo, falando da Copa do Mundo de 2027, falou que, lamentando que o Maracanã seja cedido para a Copa do Mundo Feminina, falou assim, quer empurrar esse troço pra gente, chamando a Copa do Mundo Feminina de troço. Como é que você, para terminar, como é que você vê ainda esse jeito como o futebol feminino é tratado no Brasil? Eu li essa matéria. Infelizmente, ainda temos homens machistas e que não têm o conhecimento do futebol feminino, né? Porque se o Brasil jogar no Maracanã, eu tenho certeza que vai encher, né? Então, são pessoas que não têm conhecimento do futebol feminino nenhum, e saem falando besteira e, enfim, eu nem dou muito ouvidos a essas pessoas, porque a gente escuta isso faz tantos anos atrás, né, que isso não nos comove mais. Hoje dá pena dessas pessoas porque elas não têm nenhum tipo de conhecimento do futebol feminino no mundo e nem no país dele e nem do clube dele, né? Então ele tem um dos melhores times do Brasil e ele desvaloriza o próprio produto dele, né? Então, assim, é uma pena, né, que isso aconteça ainda em 2024, mas, como eu falei anteriormente, ainda falta mais profissionalismo no futebol brasileiro. Como colocar jogos em CT. Isso já tem que começar a desaparecer. Se a gente quiser profissionalizar de verdade, os clubes têm que dar os campos deles para que o feminino possa estar jogando nos campos oficiais dos clubes. Tá bom, muito obrigado, Rai, pela paciência. A Rai deve estar derrubando já a nossa live aqui daqui a pouco. Tô brincando aqui, mas quero agradecer demais. Obrigada a você, gente, também. Desculpa aí, é que a gente sabe que ela tem uma agenda super corrida, né? Sim. Mas tá bom, muito obrigado, tá, Emily? Sucesso aí na seleção peruana. Obrigada a vocês.